todas e a todos. Mais uma edição do nosso canal. A democracia, a resiliência dos povos e a luta pela afirmação da liberdade e de uma verdadeira independência material, nunca proclamada no nosso país e em muitos dos países irmãos. A quebra do sonho e os punhais que muitas vezes se aplicam entre aqueles que se dizem intelectuais, combatentes pela liberdade. As várias opiniões são salutares numa sociedade e em democracia. Mas quando alguém que está no mesmo campo o tenta fragilizar com e por vaidades umbilicais, este elemento assassino de arma branca não pode ser verdadeiramente considerado um combatente pela liberdade, porque tende a assassinar o seu campo. Temos visto também, a miúde, em muitas geografias, o papel de jornalistas, o papel de juristas, renomados homens mesmo da academia, que enveredam para o lado oposto da história. Foi assim no nazismo, foi assim no totalitarismo. E passados muitos anos, um século, meio século, continuamos a assistir às mesmas práticas em que numa competição, às vezes sem um pingo de razoabilidade e higiene intelectual, colocamos-nos com as nossas ferramentas enquanto jornalistas ao serviço dos lobos assassinos. Sabemos quantos participaram para que houvesse julgamentos e disso fizeram alarde público, com transmissões em direta. Eles apadrinhavam e abriam champanhe pela morte de inocentes. Sabemos do papel de muitos órgãos e jornalistas na intentona de 27 de maio de 1977. Eles eram os peregrinos das más notícias e os peregrinos da incitação. Foi assim também na Sexta-feira Santa. Foi assim também em 91, 92. Foi assim no Cafunfo e no Monte Sume. Tem sido assim todos esses anos. Muitos que desfilam o seu verbo para não utilizar as ferramentas recomendáveis na comunicação social. Estamos a ver como Moçambique está a arder. E vimos muitos intelectuais acobardarem-se. Muitos intelectuais preferirem o conforto dos lares ao gritarem liberdade, mesmo pela varanda das suas casas. É que nós hoje estamos num momento difícil, muito difícil, em que os povos têm que se erguer com inteligência para não verem os países totalmente tomados, como aconteceu em séculos passados. No século das grandes conquistas, 17, 16, vimos países a perderem a sua identidade
por causa da colonização antecedida de genocídios em massa dos povos indígenas. Mudou apenas a prática, mas continuam os mesmos lançadores de punhais. A segunda, quarta e sexta com canivete e nos restantes dias com punhais. É assim. E muitos vão à missa dizendo-se cristãos, mas também propagam inteligências raras, cursos estratosféricos, capacidades analíticas incontestáveis. Mas, quando, na verdade, um povo se levanta, poucos dão a cara, como, por exemplo, está a fazê-lo, por conta e risco, Venâncio Mondlane. Dizem-lhe estar escondido, estar a mandar o povo para frente. Não. Mondlane esteve. Mondlane nunca abandonou a luta. Mondlane sempre assumiu os seus princípios e propósitos. Mondlane é dos poucos que dão a cara para a defesa de uma democracia e de um Moçambique mais pacífico, onde a alternância deve ser respeitada se for da vontade do cidadão eleitor. Agora, aqueles que do campo do Venâncio dizem-se, preferem ver o Venâncio assassinado, é porque estão do lado daqueles que continuam a escravizar as populações de Moçambique e de outras latitudes mundiais. É preciso nós termos noção de que a prevenção, o não esgotamento da capacidade negocial e de mobilização serem importantes para o triunfo de uma revolução. Principalmente se a revolução for pacífica e quando do lado oposto estão assassinos assumidos e matam não com camisas rotas, mas com uniformes republicanos da polícia e das Forças Armadas. Eles agora envergam estas fardas para apaziguarem os danos que causam a quem grita liberdade. Então, é preciso, sim, encorajar Mondlane. As manifestações vão entrar na terceira fase, não por causa de vaidades umbilicais, mas porque é importante que os povos possam ver os seus direitos respeitados por quem a dado momento está no poder. A CNE moçambicana foi levar as atas à Comissão Constitucional, outro apêndice da Frelimo. Infelizmente, para nossa desgraça coletiva, tanto lá como cá, assim o é. Os membros deste órgão são bem comportados e fiéis militantes aparatis. Então, é como o porco queixar-se ao javali, não sairá melhor sentença do que a sujeira da pocilga. Como inverter esse status quo? Com indignação, com resiliência. Domingos pensa e bem com legitimidade que nós defendemos a UNITA.
a UNITA não precisa da defesa de William Toné por incompetente. Ela tem os seus homens, tem os seus quadros, tem os seus militantes e tem os seus contratados. E nesse longo exército já não cabemos nós. Por uma questão de princípios, não agimos na calada da noite. Se tivermos que assumir alguma posição, sempre o fizemos à luz do dia durante estes 50 anos. Nunca ninguém nos viu escudarmos-nos em pseudónimos. Não dar cara à nossa voz. Não dar rosto às nossas posições. Por isso, neste momento difícil que vive Moçambique e já vive Angola também, é preciso bastante ponderação, mas começar a ver que 2027 é hoje, não é amanhã. Tudo que está a ser preparado hoje é para 2027. A lei do vandalismo, os contratos celestiais com o Ocidente, para que, na altura própria, se dizer, sim, houve irregularidades, mas podemos dizer que elas foram mais ou menos justas. E em prol dos investimentos, quais investimentos? Desta gangue que vem buscar as matérias-primas e fica indiferente à pobreza e o sofrimento do povo. Que se assinam para se perpetuar no poder acordos com Kabila, que manda lixar a guerra no leste, porque terá a proteção, alegadamente, dos Estados Unidos e da União Europeia. É esta democracia que eles querem para a África, em que é preciso morrer muito, muito mais que no Ruanda. E quando se perceber quem foram os autores materiais da chacina do Ruanda, infelizmente, deles está o poder cheio. E é um poder que se escancara a tudo que vem de lá, como aceitar acordos milionários do Reino Unido para receber irmãos africanos que emigraram à busca de melhor vida, porque nos seus países, tendo como exemplo o Ruanda, todo opositor é perseguido até a morte.